O Egito é uma das civilizações antigas que mais intrigam as pessoas até os dias de hoje. Muita coisa desse povo é um verdadeiro mistério para a humanidade, levantando diversas teorias da conspiração e mistérios inexplicáveis. Veja agora as coisas mais estranhas já descobertas no Egito. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não nasceu no Egito, já deixe seu like. Assim o YouTube vai divulgar esse conteúdo para todos os deuses. Fechado? Então é isso. Bora pro vídeo. Recentemente, um grupo de arqueólogos encontraram um poço bem macabro que surpreendeu a toda a comunidade pelo que havia dentro dele. Durante uma escavação na cidade de Avares, no Egito, os pesquisadores se depararam com 4 fossos e dentro deles foram encontradas 16 mãos de 3.600 anos atrás. Só isso, já seria o suficiente para virar notícia. Porém, existe um grande mistério envolvido. As tais mãos são gigantes e possivelmente não pertenciam a um ser humano comum. Como é que é? Historicamente falando, essa é a primeira evidência de uma prática dos antigos egípcios que ainda não havia sido comprovada. Acredita-se que os guerreiros tinham o costume de cortar uma das mãos dos seus inimigos para entregar ao governo e receber uma recompensa em dinheiro. Era a prova do serviço concluído, mas como todas foram encontradas próximas e têm a mesma idade, pode ter sido algum tipo de ritual ou oferenda. Muitos acreditam que esses membros enormes pertenciam a gigantes, porém a ciência não acredita nisso e simplesmente ainda não consegue explicar essa estranha descoberta. Todo mundo sabe que uma das coisas mais interessantes que restaram do Antigo Egito são as múmias. Porém, mesmo que elas já sejam conhecidas há muitos anos, uma delas surpreendeu bastante os estudiosos. Isso porque, graças a uma nova tecnologia, conseguiram constatar que essa daí era a primeira múmia grávida já registrada na história. Antes desse novo método, acreditava-se que se tratava de um sacerdote masculino, só que perceberam que na verdade era uma mulher que morreu entre os seus 20 e 30 anos, enquanto carregava um bebê de 30 semanas. Caracas! A razão do seu falecimento ainda é desconhecida, mas com certeza se tratava de uma mulher da alta sociedade egípcia, que viveu no século I a.C. A maior dúvida sobre essa descoberta é o motivo de terem retirado todos os órgãos, mas não terem removido a criança para embalsamar separadamente, como era de costume em casos como esse. Será que foi um pedido que a mãe fez antes de partir? Em janeiro de 2023, os arqueólogos do Centro de Pesquisa Egiptológica da Rússia se depararam com algo no mínimo curioso. Ao escavar a necrópole de Fayum, encontraram um cemitério fora do normal. Isso porque havia um único corpo humano enterrado, o de uma criança que possuía de 8 a 9 anos. Porém, o bizarro é que o pequeno esqueleto estava em cima de nada menos que 142 restos mortais de cachorros, sendo 87% deles filhotes. Muito pouco se sabe sobre o que houve ou o motivo de existir um cemitério tão peculiar. Os restos mortais datam do século I a.C. e o que mais chama a atenção é que todos os animais parecem ter partido dessa para melhor ao mesmo tempo, porém não existe nenhum sinal de violência. Seria alguma doença em massa que afetou os bichinhos? Mas por que de acho uma criança estaria junto deles? Até agora, os estudiosos não podem explicar. Pelo que parece, o deus crocodilo Sobek era muito popular no Antigo Egito, pois os cientistas encontraram múmias desses animais em um sítio arqueológico na cidade de Assuan. Tô vendo pela primeira vez. No total, eram 10 crocodilos adultos mumificados que estavam em uma vala. Mas por que fizeram isso? Segundo os estudiosos, pode se tratar de uma grande oferenda ao deus réptil. O culto a esses animais era devido ao seu poder de caça e força, mas não se sabe ao certo qual o motivo de terem sido mumificados.
muito menos a razão de alguns estarem inteiros, outros terem só a cabeça e outros só o corpo. Olhando de longe, os animais parecem estar vivos, só um pouco sujos de areia. Isso é por conta da técnica de embalsamento utilizada. Ninguém sabe como ela foi feita, já que é diferente da maioria das múmias encontradas. Estima-se que o enterro foi realizado há 2.500 anos atrás e que os lacortes são de duas espécies diferentes, mas ainda precisam de muita pesquisa para entender os detalhes dessa descoberta que não tem explicação. Uma das figuras mais famosas do Antigo Egito é o rei Tutankhamon, que teve sua tumba descoberta em 1922, mas até hoje artefatos ligados à sua figura continuam sendo encontrados nas câmaras das pirâmides. E uma das coisas que mais chamaram a atenção quando foram fuçar nesses lugares foi uma adaga de 1330 a.C. Quando os cientistas perceberam que ela não estava deteriorada com o tempo, procuraram analisar qual material foi utilizado na sua construção. O resultado mostrou que a peça possuía níquel, cobalto, manganês e uma grande quantidade de ferro. Opa, calma aí! Os egípcios nem conheciam ferro nessa época, então como conseguiram esse material? Simples, ele veio do espaço. É o quê? Ao estudar mais a fundo, a composição desse ferro era a mesma de um meteorito que havia caído no Egito e que foi batizado de Karga. E os egípcios haviam seguido o rastro deixado pela bola de fogo que caiu próximo a Cairo. Eles desenterraram e usaram o material para fabricar a adaga, algo que provavelmente seria visto como um objeto místico por ter vindo do céu. Um conjunto de vários estudiosos americanos e egípcios estavam cavucando a região de Ábidos, no meio do deserto, quando fizeram uma descoberta inesperada, um conjunto de estruturas antigas que se tratavam da cervejaria mais antiga do mundo. No sítio arqueológico foram encontrados 8 locais a 2,5 metros de profundidade. Haviam mais de 40 bacias de cerâmica em cada um, que eram usadas para aquecer grãos e misturar com a água para a produção da bebida. Em 1900, esse lugar já havia sido mencionado pelos britânicos, que encontraram registros escritos da produção da bebida, mas a sua localização exata demorou mais de 100 anos para ser encontrada. Pois é, até os egípcios gostavam daquela cervejinha. Eu só bebo latinha. As pirâmides são as construções mais famosas do Antigo Egito e até hoje elas levantam muitas dúvidas sobre sua construção, já que as pedras usadas são gigantescas e o resultado final foi tão bem feito que estão de pé até hoje, né? Um estudo realizado na Grande Pirâmide de Gizé revelou que os egípcios podem ter usado rampas para transportar o material pesado responsável pela estrutura do monumento. Isso porque os pesquisadores encontraram ruínas dessa construção que pode ter ajudado os trabalhadores a empurrar as pedras até as partes mais altas. Para isso, essas rampas precisariam rodear toda a pirâmide, né? Porém, hoje em dia não existem registros que isso realmente aconteceu. Afinal de contas, depois que a obra ficou pronta, eles tiraram toda essa estrutura. Mas se isso realmente for comprovado, o tempo para concluir as pirâmides foi muito menor do que se acreditava até hoje e provaria que essa maravilha do mundo foi feita por mãos humanas e não por alienígenas. No sítio arqueológico de Saqqara, na antiga cidade de Mênfis, diversos artefatos foram encontrados como múmias, estátuas, relíquias pessoais dos mortos, animais mumificados e um papiro misterioso achado dentro de um sarcófago. E eles batizaram esse papiro de Waziri. Depois de anos de pesquisa e tradução, os escritos, que chegam a 16 metros de comprimento, contém textos do famoso Livro dos Mortos, com instruções de como realizar um funeral adequadamente conforme as crenças da época. Alguns desses livros foram enterrados junto com o defunto, como se fossem cópias pessoais. Mas nesse havia algo diferente, cerca de 200 feitiços, que ninguém sabe ao certo para que servem. Bom,
Acho que já assisti esse filme, hein? É melhor deixar esse pergaminho bem quietinho no seu canto, hein? Outro achado que ocorreu em Mênfis foi quase 300 caixões intactos, mas isso não é o mais curioso, e sim que eles rodeavam uma pirâmide erguida em homenagem a uma rainha. Porém, a sua identidade permanece um mistério. Quem é essa magnata perdida na história? Na verdade, como os caixões têm o nome dos mortos, descobriram que o nome dela era Neit. Porém, não existe nenhum registro citando esse nome, pelo menos nenhum que encontramos até agora. Isso levanta muitas questões, pois dificilmente alguém tão importante não seria citada em algum escrito antigo, então só pode haver duas opções: ou realmente ainda não achamos esses escritos, ou alguém deu um jeito de sumir com eles ao longo da história. Será que um dia os detalhes dessa rainha serão revelados? Isso nos mostra que ainda existem muitos lugares e mistérios escondidos no Egito. O que será que ainda falta descobrir? E mano, antes de terminar, já se inscreva no canal aí, né? Ou então a múmia vai te pegar. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.